Josué 23, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Faça todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apegue-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Meus amados, esse texto é o momento de despedida de Josué. Vamos lembrar quem foi Josué. Quando o povo de Israel estava preso no Egito, Josué era um jovem lá. Ele viu as pragas do Egito? Viu. Ele viu o povo saindo do Egito? Viu. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo? Ele passou por ali também. Ele ficou ao lado de Moisés, ele viu a coluna de fogo no céu conduzindo o povo à noite, ele viu a nuvem de fumaça protegendo o povo do sol durante o dia, ele viu o maná do céu caindo para alimentar o povo, ele viu. Mas agora Moisés é morto e Josué assumiu o lugar de Moisés, e então ele vai entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao pai Abraão, dizendo: olha, eu darei uma terra para vocês incrível, uma terra que mana leite e mel. E é impressionante que Josué agora, sem o grande líder Moisés, ele vai liderar o povo, e quando ele vai liderar o povo, ele tem batalhas incríveis. Qual foi a maior delas? Qual foi a maior delas? As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, uma cidade intransponível. As ruínas estão até hoje lá. Jericó, a cidade mais velha do mundo, você vai até lá e você vê as ruínas. Aquelas ruínas refletem a vitória de Deus através do seu servo Josué. Ele viu quando Calebe, o seu companheiro, batalhou contra os gigantes, os Enaquins, homens de 2 metros e pouco, homens enormes e fortes. Provavelmente dessa linhagem veio Golias. E então o grande Calebe, com 85 anos, lidera e toma aquela terra dos gigantes. Ele viu tudo isso acontecendo, e depois que eles entraram na terra, Josué fala: olha, tribo 1 toma isso, tribo 2 toma aquilo. Ele divide a terra. Ainda existiam alguns pequenos focos, alguns pequenos ambientes
que não haviam sido conquistados, mas mais de 90% da terra já estava conquistada. Josué fica mais ou menos uns 7 anos na dele, uns 7 anos em reflexão. Ele fica em Hebrom, descansando em Hebrom, mas 7 anos depois, ele convoca o povo para se despedir do povo. E quando ele convoca o povo, depois de tudo que ele viu no Egito, depois de tudo que ele viveu no deserto ao lado de Moisés, depois de todas as batalhas que ele teve quando entraram em Canaã, e depois de 7 anos de reflexão, Josué vem ao povo e dá para o povo as diretrizes para que o povo não apenas conquistasse, mas mantivesse a conquista. Muitas vezes, uma pessoa conquista um casamento, mas não valoriza e perde. Muitas vezes, uma pessoa conquista uma empresa, não tem sabedoria e perde. Muitas vezes, uma pessoa ganha muito dinheiro, poderia ter ajudado tanta gente, poderia ter tido uma estabilização de vida, mas a falta de sabedoria, a guerra da ostentação, faz o desperdício acontecer, e a pessoa desperdiça tudo. Mais importante que conquistar é saber manter, porque quem nunca teve não sabe como é, mas quem teve e perdeu sabe a dor de ter desperdiçado. Moisés, ele passou para Josué a liderança, e agora Josué vai passar para alguém a liderança, e ele está dizendo: olha, eu quero dizer, 90% da terra foi conquistada, falta um pouquinho ainda para conquistar. Ei, minha gente, eu quero passar para vocês o que a minha experiência de vida ao lado de Moisés, e na minha reflexão, durante esses 7 anos, trouxe ao meu coração. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Ele chama o povo para 2 momentos. No capítulo 23, ele está falando em Siló. E no capítulo 24, ele tem uma segunda conversa com o povo, em Siquém. Por que em Siquém? Por que ele marca em Siló, e a última fala dele ao povo é em Siquém? Porque em Siquém foi onde Abraão prometeu a terra prometida ao povo de Israel. A promessa foi ali, e ele está agora falando: estamos no lugar da promessa, ela se cumpriu. É muito importante na nossa vida que depois de um ciclo a gente volte ao início e a gente lembre do início. A gente lembra das dificuldades, a gente lembra das batalhas, a gente lembra das promessas de Deus, e a gente então reflita e tenha um coração grato, e a gente perceba o que Deus completou na nossa vida. Às vezes você não vai para uma nova etapa com Deus, porque você nem celebra a etapa que Deus já te deu. Você não consegue imaginar que Deus vai fazer um novo ciclo de vitória, porque você nem entendeu que um ciclo se encerrou e foi bênção. E então, eu queria pensar com você hoje, quais são os conselhos pastorais para que você tenha conquistas. Dia do meu aniversário, tanto tempo de ministério, eu queria transformar as palavras do meu xará Josué nas minhas palavras sobre a sua vida. Quais são os conselhos para que você tenha conquistas e as mantenha? Primeiro, não pare de lutar por conquistas, mas sem negociar a palavra de Deus. Queridos, Deus adora ver gente querendo uma melhor versão. Deus ama ver gente que não se acomoda, tá bom para mim. Não, Deus ama ver gente que pensa: ei, vim até aqui, como posso ir até ali?
cheguei até aqui, como posso chegar lá? Deus quer que nós sejamos testemunhas de grandiosidade, de vitória, de empreendedorismo, de visão, de realização, de ajuda, de generosidade, de apoio, de amor. Ele quer que sejamos expressão maior e melhor a cada dia. E no versículo 6 do capítulo 23, nós lemos assim, versículo 6, diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, na palavra, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele reúne o povo e fala: gente, vocês conquistaram 90%, conquista o que falta. Agora, durante a finalização da conquista, durante a consumação do propósito de Deus, ei, não se desvia da palavra não. Deus tem um alvo novo na tua vida, Deus quer te levar para um novo patamar, não pare, vai, pensa maior, vai, só não negocia a palavra. Não negocia não, porque você pode achar que aquela conquista é o que te basta, mas ela não te basta, o que te basta é a palavra. Se você não conquistar algo novo, mas já tiver a palavra, a minha palavra te basta. Mas se você quiser conquistar algo novo, algo maior, algo melhor, e a minha palavra continuar em você, então aonde você chegar, a minha palavra chegou. Aonde você chegar, a minha palavra se faz viva. Aonde você chegar, a minha presença se faz importante. Por favor, não pare de conquistar, mas não negocie a palavra. Deus quer que desfrutemos de uma vida abundante, Gente, quando Jesus foi dar um exemplo da semente, Ele falou que uma semente produz 30, 60 ou 100 por um. Não existe na mentalidade do reino de Deus uma mentalidade: olha, você não frutifica muito, mas está tudo bem, você não avança, mas está tudo bem, você não conquista nada, mas está tudo bem. E quando eu falo de conquista, eu não falo de dinheiro, de fama, eu falo de você ser expressão maior da glória de Deus. Uma senhora que está ali num cantinho, morando num casebre, ela ama a Deus, ela é a expressão da glória de Deus naquele lugar. Ela muda o status daquele lugar, o amor daquela mulher pequenininha, frágil, não tem tanto recurso, mas ela expressa Deus, e Deus está vendo, e Deus recompensa. Ele está dizendo: olha, não parem de lutar, tem terra para conquistar ainda, terminem o que tem que ser feito, conquista a terra toda, não adianta só 90% ou 95%, conquista o resto, mas por favor, não negociem a palavra, ei, continue avançando, mas não negocie a palavra. Não tem a ver apenas com trabalho e estratégia, tem a ver com submissão à palavra de Deus. É o primeiro conselho de Josué. O segundo conselho de Josué, para você conquistar e manter, é que diante das lutas, relembre o que Deus já fez e confie sempre que Ele fará. Diante das lutas, relembre o que Deus já fez e confie que Ele sempre fará. Pastor, o que você está querendo dizer? Olha o que diz o versículo 8 ao versículo 10. Diz assim, versículo 8: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu.
O que Josué está falando com o povo? Ei, o momento seu pode ser difícil, o momento seu pode ser complicado, o momento seu pode ser de dúvidas, incertezas. Ei, olha o que Deus já fez. Vocês chegaram nessa terra e tinha gente gigante, tinha gente poderosa, com carruagem, com armas, e vocês os expulsaram. Um expulsava 1000. Um expulsava 1000. Ei, você na mão do Senhor, o teu potencial é 1000 vezes maior do que o que você vê. 1000 vezes maior. O teu potencial é 1000 vezes maior. Eu não posso parar, por quê? Porque eu acredito que apesar de mim, apesar das minhas imitações, o menino que corria lá na rua, lá de Marechal Hermes, jogava futebol no asfalto, lá no asfalto nada, paralelepípedo, no paralelepípedo lá, e tal, a bola caía no bueiro, a gente botava a mão em volta do bueiro, ia lá, botava o pezinho assim, e tirava a bola para fora, e a pelada continuava, com aquela bola toda suja do bueiro. Jesus amado, só Deus para proteger. Aquele menino, Deus trouxe para ser pastor dessa igreja. Então, eu tenho que ser grato, eu não posso parar. Eu tive no vale da sombra da morte, eu tive num momento difícil, há 1 ano atrás, eu estava num leito, Deus me deu vida, eu não posso parar. Por quê? Porque o momento difícil é apenas a conexão do que eu vejo que Deus já fez e da minha fé do que Ele vai fazer. Amém? O teu momento hoje é difícil, o teu momento é de luta. Ei, olha para o passado, olha o que Deus já te fez, olha as portas se abriram. Você não precisa viver uma tristeza, uma angústia hoje, porque o passado foi assim ou foi assado. Ei, ressignifique o seu passado.